A paz do Senhor, meu nome é Pedro. A paz do Senhor, meu nome é Desirê, nós somos líderes da União Vermelho e hoje nós vamos dividir o nosso testemunho com vocês e de como nós nos convertemos, de como nós conhecemos a Cristo, e eu espero que esse vídeo venha edificar a vida de vocês. Amém. Nós nos conhecemos em agosto de 2013 e nós não éramos da igreja, a gente era do mundo e a gente teve uma semelhança de os dois terem um contato. Como eu morava com minha avó era cristã quando eu era pequeno, tinha 6 anos, imagina, que eu me recordo, 6 anos mais ou menos, minha avó me levava nos cultos, mas assim, eu não tinha aquela consciência, né, enfim, mas eu acredito que ali foi plantada uma semente. E a Daisy também morava com a sua avó e a sua avó também levava ela nos cultos, enfim, eu acho que a Daisy até participou por mais tempo do que eu da igreja, assim, quando eu era pequena também. E eu tinha no meu coração que eu ia aproveitar o mundo e depois eu iria, depois de velho, né, depois de aproveitar tudo que o mundo poderia me oferecer, eu iria servir a Deus. Eu iria fazer alguma coisa para Deus, porque eu tinha a ideia que, principalmente, eu não fazia nada errado, no início, né, não fazia nada errado. Talvez eu não precisasse tanto assim de Deus como as outras pessoas precisavam, sabe? E eu tinha esse pensamento comigo e achava que eu era meio bonzinho para servir a Deus, assim, então, mas aí teve que tudo ocorrer e eu acredito que um plano de Deus foi traçado para minha salvação. Sim, eu também. Eu achava que a igreja era perca de tempo e que, enfim, eu era muito jovem para ficar passando o meu tempo dentro de uma igreja. Porém, a esperança de que Jesus um dia ia voltar, eu tinha isso na minha cabeça, eu tinha isso no meu coração, porque eu lembrava daquilo que era falado, daquilo que era pregado, de quando eu era pequena. E, enfim, muitas das vezes eu estava lá no mundo e eu ficava pensando, nossa, se Jesus voltasse agora, eu não ia ir junto com ele, eu ia ficar aqui. E, enfim, eu só tinha lembranças mesmo, né, como eu cantava na igreja, então a minha lembrança era muito pouco, de fato não conhecia a palavra, eu não conhecia o profundo daquilo que Deus podia me proporcionar, eu ainda não tinha tido nenhum tipo de experiência com Deus quando eu era pequena, então eu só tinha lembranças de ficar indo na igreja com a minha avó. E a gente se conheceu e foi tudo muito rápido, enfim, em 3 meses a gente já estava morando junto, a gente se conheceu em agosto e em dezembro a gente estava morando junto e nós estávamos planejando, né, casar não, mas se ajuntar, né, e a gente fez isso, se ajuntou, a Daisy veio trabalhar comigo, a gente tinha arrendado uma pousada ali em Canasvieiras e a Daisy veio trabalhar comigo, então parecia que estava sendo uma vida perfeita, né, uma vida que a gente tinha condições financeiras, tinha um trabalho bom, né? A ideia, né, era essa, e jovens, né, então cheio de vontade de viver o mundo, e a gente sempre foi muito intenso em tudo que a gente fez, assim, uma característica que nós dois temos é que tudo, tanto no mundo a gente era muito intenso, graças a Deus, agora para Deus também a gente tem esse desejo no coração que arde, tanto no meu coração quanto no dela, e a gente vive intensamente para Cristo hoje, né, mas esse testemunho, essa conversão, ela foi muito dolorosa. E também um dos intuitos do nosso vídeo também é que quem está lá no mundo, como eu estava, achava que eu era teoricamente bonzinho, né, para servir a Deus, e depois eu passei por um vale, passei por um poço, né, passamos por um poço juntos, né, e para não precisar passar por esse poço, sabe, não está na Bíblia, mas aquele que não vem pelo amor vem pela dor. Esse é um ditado popular dentro das nossas igrejas, mas com a gente foi muito real. A gente veio muito pela dor e a gente encontrou um conforto em Cristo. Sim. Também acho que é importante falar que, enfim, eu e o Pedro, nós tínhamos um lar estruturado, tanto a parte do Pedro como a minha, e nós não tínhamos motivos, porque às vezes as pessoas sempre acreditam que um jovem que, enfim, vai para as drogas ou começa a beber muito, começa a fazer esse tipo de coisa, às vezes está querendo preencher algum vazio de algum carinho, de algum amor que não teve de casa. E no nosso caso, muito pelo contrário.
Nós tínhamos, enfim, eu vim de um lar onde eu tinha tudo, eu sempre tive todo o conforto, eu tinha tudo que eu queria, eu tinha, enfim, uma vida confortável. E o Pedro também, sempre foi um menino que, enfim, cresceu num lar de pessoas honestas que nos ensinaram princípios, né? E a gente tomou o rumo que nós tomamos na vida por escolha nossa, não teve um motivo, foi uma escolha. Eu acredito que todo jovem, quando está numa casa, enfim, quando está debaixo ali da autoridade dos seus pais, a gente tem aquela impressão de que tudo que os nossos pais falam, de tudo que eles decidem para nossa vida é algo errado. Que os horários que a gente tem que cumprir é chato, que é tudo errado, que não precisava ser dessa forma, que às vezes a gente quer provar coisas em tempos que não é para provar, a gente quer fazer em tempos que não é para fazer, e a gente acha na nossa cabeça que os nossos pais estão errados, que eles não sabem o que é melhor para nós. E eu acho que um dos motivos que fez a gente sair de casa muito cedo não foi só a questão de... Claro, a gente era muito apaixonado, a gente queria muito ficar junto, a gente queria muito se ver todos os dias. Mas foi também a questão de querer ser livre, sabe? De não ter mais ninguém cuidando dos teus horários, de ninguém mais, enfim, falando a hora que tu tinha que dormir. E foi a pior besteira que um jovem pode pensar, é achar que aquilo que seus pais falam pra ele é pro seu mal, sabe? De forma alguma, sabe? Se tu tá assistindo esse vídeo e às vezes tu fica pensando, nossa, como é chato, sabe? Aquilo que meu pai, aquilo que a minha mãe fala, eu digo pra vocês que você tá passando a melhor fase da tua vida, que você tem o conforto da tua casa, você não sabe o que é pagar conta, você não sabe o que é administrar um lar. Então, não acho que você está passando a pior fase da tua vida, muito pelo contrário, você está passando a melhor fase da tua vida, você só não sabe ainda. Eu vejo que é uma alegria, né, ter um pai que zela e cuida do filho, né, porque hoje a gente trabalhando para Cristo, a gente vê que tem muitos lares que o pai tá nem aí, se a filha vem para casa, se não vem. Às vezes parece que agradece quando a filho ou filha, né, enfim, se desvia ou para de ir na igreja, porque ele para de ter aquele compromisso, começa a estar no início mais em casa, depois não aparece mais, né? Mas eu acho que para quem tem, acho que não tenho a certeza que quem tem um pai e uma mãe que zela, que horário chega, te cuida ali, é um sinal de amor, sim, e eu acho que vale frisar. A gente tenta fugir muito desse controle dos nossos pais, mas mal nós sabíamos que era para o nosso bem realmente, né? E acredito que aquele mandamento com promessa vale muito, né? Aquele que honra o pai e a mãe, seus dias se prolongam na terra. Mas a gente não totalmente desonrou nossos pais, mas nós levávamos os ensinamentos como, sei lá, uma afronta, né? Eles não sabem viver, eles não sabem disso, nosso tempo é diferente. Mas mal a gente sabe que eles passaram também por juventude, claro que em décadas diferentes, mas também passaram pelas mesmas ofertas, né? Cuidado às vezes vai ser repreensão, né? E às vezes vai ser sim puxão de orelha. E, enfim, e nessa liberdade, porque liberdade sem maturidade, eu acho que é a pior coisa que possa se existir, porque liberdade é algo que precisa ser bem administrado. E quando a gente recebe liberdade, a gente precisa sim ser maduro, pra gente saber, enfim, né, levar a nossa vida, mas fazer as escolhas certas, enfim, ser maduro o suficiente para ser responsável por um lar, por uma família, por uma casa. E nessa coisa de, enfim, a gente querer sair de casa, nós saímos, nós fomos morar juntos. E eu comecei a trabalhar com o Pedro, a gente foi, enfim, trabalhar nessa pousada. E nessa liberdade nós começamos, enfim, cada vez mais ir em festas. Desde que a gente se conheceu, a gente já ia muito em festa, muito em balada. E já bem desde o início, a gente já começou, enfim, não só bebida, mas também já começamos a fumar maconha, já começamos a achar que, nossa, agora nós estamos vivendo a nossa liberdade, provando da liberdade. E a gente achava que era a melhor vida que nós podíamos estar vivendo era aquela. E só que, enfim, quando tu tá na mão do diabo, nunca vai ficar no raso. Ele vai sempre querer te levar para um lugar onde tu não tem mais o controle da tua vida. E foi assim. Foi vindo uma coisa atrás da outra, nós fomos cada vez mais fumando maconha, cada vez mais bebendo, cada vez mais torrando o nosso dinheiro com essas coisas. E também cada vez mais despertando curiosidades para conhecer outras drogas, sabe? A gente foi abrindo janelas, abrindo portas. Nós não, né? Hoje a gente tem conhecimento que era o próprio inimigo, sabe? Oferecendo as coisas pra gente. E cada vez mais a gente buscava conhecer de tudo e a gente não imaginava que podia tomar uma proporção até do que tomou. A gente foi assim, a misericórdia de Deus foi enorme na nossa vida, porque
Deus nos tocou logo no início, a gente não tinha perdido tudo, a dignidade, enfim, quer dizer, um pouco da dignidade ainda restava, né? Ele nos chamou e eu acredito que a gente iniciou com um glamour e depois o diabo assim foi se apresentando, né, a face verdadeira dele, sabe? As coisas começaram a ir tomar um rumo horrível, a gente começou a se envolver com pessoas erradas, pessoas realmente em vida do crime, assim, e a gente nem sabia o mal que a gente estava andando ao lado, né? Eram amigos, né? Amigos que não dá para considerar amigos, mas eram amigos aqueles que estavam sempre juntos, sempre lá com a gente, mas eram amigos por interesse, com certeza. E eu vejo que Deus teve uma fidelidade em nos guardar, porque a gente foi alcançado no momento certo, sabe? A gente foi alcançado no momento que todo mundo começou a ir preso, enfim, e a gente ali estava também podendo ser, e Deus nos alcançou antes, e a gente, quando estava também no mais alto escalão, eu acho, do nosso ponto de vista também, já estava fumando muito, usando muita droga, e Deus nos encontrou, foi assim sobrenatural que Deus fez. E também outra coisa que começou a acontecer, a gente começou a querer ficar longe da nossa família, sabe? Quanto mais nós, enfim, fumava maconha, quanto mais festa a gente ia, quanto mais besteira a gente fazia, mais a gente não sentia falta da nossa família, a gente não queria ficar perto deles. Pelo fato de saber que, enfim, eles não iam entender, não iam gostar, não iam, enfim, gostar do jeito que a gente tava. Acho mas que também a gente tinha vergonha, né, também. Eu tinha, pelo menos. Eu não lembro da questão da vergonha, eu lembro de ter um sentimento ruim, sabe? Algo que eu não queria estar perto deles. Eu queria estar perto, enfim, das coisas erradas. Eu queria fazer as coisas erradas. Eu queria estar distante das pessoas que me amavam, porque eu achava que elas não faziam bem pra mim. Eu achava que elas iam ficar falando mal das coisas que eu estava fazendo e que, enfim, eu não ia gostar. Ia ser ruim pra mim. Então eu só queria me distanciar, eu só queria ficar longe. E as coisas foram tomando uma proporção muito ruim. A gente começou a ficar muito dependente. Enfim, por exemplo, a gente só comia se a gente fumasse maconha, a gente só fazia alguma coisa se tivesse, se não tinha a gente ficava estressado, a gente brigava. E começou assim, eu comecei a ver a gente dependente, enfim, de fumar maconha, de tomar uma bebida, de poder ter um dinheiro para ir para uma festa. E todo o dinheiro que a gente pegava na nossa mão, a gente gastava com essas coisas. E, enfim, começou ficando cada vez pior. E não foi muito tempo isso, sabe? Essa piora na nossa vida, eu acredito que durou uns 2 meses, 3 meses, que a gente ficou já, assim, enfim, muito já jogado nessa vida, caído mesmo no fundo do poço. E um dia, enfim, a gente foi pro nosso apartamento e ficamos lá trancados e a gente ficou usando droga, fumando maconha, provando de outras drogas, porque começou a despertar uma curiosidade de qual era a sensação das outras drogas em nós, porque a gente achava que, enfim, a maconha já não estava mais fazendo o efeito que deveria fazer. E trancado nesse quarto há dias, a gente não dormia, mal comia e começamos a provar de outras coisas. No meio desse uso intenso de drogas, foi assim que aconteceu, foi sabe, um encontro conjunto com Deus, sabe? A gente passou uns 3 dias, se eu não me engano, 3 dias e 3 noites, né, trancados num quarto, isso depois do uso de drogas. E o mais lindo do nosso testemunho foi, eu lembrei que eu tinha um DVD, um DVD, um CD de hino, né? Eu falei, vou colocar um hino. Eu coloquei aquele hino ele foi entrando no nosso quarto e uma paz, uma glória a gente começou a sentir, porque a gente estava sabendo que estava passando uma batalha espiritual mesmo, mesmo sem conhecer a Deus, a gente sabia que a gente estava ali numa batalha espiritual. E a gente passou por aquele tempo e a gente começou a se quebrantar muito, sabe? A gente estava, enfim, esses dias no quarto e, enfim, eu até estava pensando hoje o que me fez ter vontade de pedir perdão. Eu comecei a me sentir muito em trevas. Depois de tanto tempo dentro desse apartamento, eu comecei a sentir
muito em trevas, tipo, sentia os demônios perto da gente. E algo em mim, eu acredito que a minha alma pediu socorro, e acredito também que a oração de alguém chegou até nós. Aquela oração, não sei, talvez de uma pessoa que nem conhecia. Eu e o Pedro foi tocada pelo Espírito Santo em algum lugar desse mundo para orar por 2 jovens, ou a nossa família, ou os nossos avós, eu não sei. Mas alguém orou, porque eu creio nisso, eu creio que a oração ela ultrapassa barreiras, fronteiras e, enfim, distâncias. E eu comecei a sentir muita vontade de pedir perdão. Muita vontade, eu comecei a me sentir suja, muito suja. Foi como se um espelho fosse colocado na minha frente. Naquele momento eu acordei, naquele momento eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E eu comecei a pedir perdão para Deus, e a sensação que eu tive era que Deus estava me vendo nua e que eu tinha muita vergonha. E eu comecei a chorar muito e a pedir perdão, perdão, perdão sem cessar. Essa fase de se sentir sujo eu também passei, sabe? Mas foi um pouquinho depois. Primeiro eu tive essa fase de sentir essa opressão enorme e ser aliviado, assim. Mas era uma dor tão profunda, um choro tão intenso, um choro... Eu acredito que a gente passou mais de uma noite chorando. E eu acho que na terceira para a quarta noite a gente já estava ali já sentindo a presença de Deus, mas era uma presença de Deus, era um quebrantamento, um choro tão grande, tão profundo. Mas era um choro que lavava, que aliviava assim a alma. Eu lembro que quando amanheceu o outro dia, aí foi o dia que eu me olhei no espelho, parecia que eu já não olhava no espelho há muito tempo, sabe? E eu olhei e falei, o que eu tô fazendo, sabe? Eu sentia um desejo de me limpar. E a primeira coisa que eu fiz foi tirar minha barba, foi lavar meu rosto e parecia, sabe? E eu queria me tornar limpo, sabe? E a gente acordou, eu lembro que a gente foi na sala, assim, agora fica muito nítido na minha mente, né? E a gente conversou, eu e a Daisy, assim, tipo... tava cheio de drogas no apartamento, e eu lembro que a primeira vez também que a gente saiu do quarto, tinha uma amiga nossa lá no apartamento, e ela falou, eu não sei o que aconteceu aqui, mas tinha anjo e demônio brigando aqui, sabe? Então foi uma terceira pessoa que não usou as mesmas drogas que a gente, e que teve e sentiu esse mundo espiritual e não sabia que a gente estava passando lá no nosso quarto. E foi isso, uma terceira pessoa, que hoje pra gente é a comprovação que esse mundo espiritual é real, e hoje a gente crê e vive isso, né? Mas graças a Deus hoje nossas batalhas são vencidas diferente, né? E Deus, naquele momento a gente já estava sentindo a presença de Deus, e a gente falou, vamos jogar fora nossas drogas, vamos jogar fora tudo que a gente tem. E eu lembro que a Deus falou, eu falei assim, não, mas vamos continuar vamos continuar com a maconha, né? A gente gosta e tal. Ela falou, não, vamos jogar tudo fora. Eu falei, vamos jogar tudo fora. Jogamos tudo, cigarro, drogas, enfim. E eu lembro que a Daisy, né, ela, depois de muito tempo a gente teve um desejo de ir na igreja, né? Depois de 2 semanas, acho que umas 2, 3 semanas, servindo a Deus em casa. Engraçado que a gente já sabia ser crente, né? Vamos jejuar, vamos orar, vamos ler a Bíblia. E isso foi, assim, no início foi Deus provendo todas as coisas, nos afastando as amizades. A gente teve uma experiência que é muito atrelada no mundo sobrenatural em tudo, sabe? A gente chegou na pousada depois disso, né? E a gente não queria ficar lá, a gente estava ainda sentindo, não queria estar lá, e a gente pediu pro pessoal que estava lá, que era um pessoal envolvido com tráfico, enfim, a gente pediu, olha, a gente vai devolver a pousada, a gente quer que vocês saiam, não vai cobrar nada, só saiam. Enfim, a gente chegou no outro dia, já tinha todo mundo saído. Eu lembro de um testemunho também, a gente não tinha, sempre faltava água em Canaseiras. E quando a gente chegou lá para limpar, depois que o pessoal todo tinha saído, a gente chegou lá, tava cheia a cisterna de água, tava para cima da boia, para quem entende, era para estar derramando, mas estava cheio de água e não estava derramando. E isso a gente começou a viver muitos milagres de Deus logo no início, sabe? E a gente sempre foi muito fiel a Deus na questão dos nossos dízimos, já sabia ser nada que a gente aprendeu na igreja, sabe? Talvez a gente aprendeu antes, enfim, mas nada que alguém veio nos ensinar, a gente começou a ser crente. O que eu quero, enfim, falar pra vocês é que foi isso. Com a gente foi assim, a gente tá aqui junto hoje porque de fato Deus encontrou nós dois juntos. O nosso testemunho não é o mesmo, porque cada um teve experiência
experiências diferentes, mesmo que junto, mas foi isso, Deus nos encontrou, Deus não mandou ninguém lá, a gente não foi alguém evangelizar, não foi ninguém entregar um panfleto para mim e pro Pedro. A presença de Deus entrou naquele quarto, a presença de Deus me alcançou, a oração de alguém me alcançou, eu não sei, mas eu sei que Deus me encontrou e de fato eu tive uma conversão, de fato eu nasci de novo, sabe aquilo que Jesus fala, é necessário nascer de novo, e eu nasci de novo. E desde aquele dia, desde aquela experiência, eu sirvo a Deus até hoje. Hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia dele, a gente está na frente, enfim, desse grupo abençoado, maravilhoso. E é um privilégio servir a Cristo. Servir a Cristo é um privilégio, Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós para nada. Deus é um Deus todo-poderoso, porque assim como Ele nos encontrou dessa forma, através dessa experiência, Ele não usou o homem, Ele não usou ninguém. Deus não precisa de nós para nada. Deus alcança quem Ele quer, Deus converte quem Ele quer, Deus toca quem Ele quer, Ele se apresenta para quem Ele quer. Então, pela graça de Deus, desde aquela experiência que eu tive naquele quarto, eu nunca mais pensei em me desviar, nunca mais pensei em seguir outro caminho na minha vida. E eu não me vejo longe de Cristo, eu não me vejo não vivendo Cristo. Se antes eu achava que, enfim, ter uma vida cristã seria perca de tempo, hoje eu sei quanto eu vivo a minha vida e que de fato, enfim, eu estou vivendo de verdade. Eu estou buscando a minha vida eterna, que é a mais importante, porque assim como Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo Cristo hoje e eu não trocaria a minha vida por nada. Eu sou muito grata a Deus pelo que Ele fez na minha vida, e o que Ele fez na minha vida prova que Deus, Ele não vê de fato a aparência. Ele não vê quem você é, Ele não se importa o que você já fez, o que você já usou, as práticas que você faz na sua vida. Deus não vê isso. Ele te ama e Ele quer te salvar. Ele só quer que você sinta o amor dEle, que você viva a presença dEle. Mas Ele sempre está conosco. Cristo não se suja, Cristo foi até nós e Ele não se sujou com as imundícias que eu estava vivendo. Ele nos salvou. E mais uma coisa que eu queria dividir também com vocês para esse vídeo não ficar muito longo, que quando nós nos convertemos, as pessoas não entendiam o que tinha acontecido, porque sabiam o que a gente estava fazendo, sabiam o estado que nós estávamos, e do nada a gente estava indo na igreja. E todo mundo ficou, tá, como assim? Do nada estão indo na igreja? E a gente passou um período de no início ali, eu acredito que durou um ano até isso, das pessoas não acreditarem na nossa conversão. Não acreditarem que de fato a gente tinha se convertido, que de fato, enfim, que como assim? O que aconteceu? Porque, enfim, a gente tinha uma vida muito intensa no mundo, no pecado. A gente já estava muito envolvido com tudo aquilo que a gente fazia. E a gente sofreu, às vezes, muitas das pessoas, até pessoas cristãs, assim, de acreditar que não, eles devem estar fazendo alguma coisa escondido. Então, eu quero dizer que se, enfim, você teve um encontro com Deus, você teve uma experiência com Deus, você conheceu Deus, você sabe que quem te tocou, que quem te visitou foi Deus, não se importa com o que vão dizer, sabe? O processo é doloroso, eu tive experiências dolorosas na minha conversão, porque de fato nascer de novo, enfim, já sendo um adulto, é muito dolorido. Porque a gente tem que mudar coisas na nossa vida, a gente tem que abrir mão de pessoas, a gente tem que abrir mão de atos, enfim, de atitudes que nós tomamos. A gente nasce de novo, tudo fica novo, tudo muda. E a partir do momento que tu aceita Cristo, a minha ótica mudou. A forma com que eu vi o mundo mudou, a forma com que eu me via no espelho mudou. E tudo isso foi muito dolorido. Mas pela glória de Deus, hoje eu tô aqui e vivo para Cristo. E eu vou até a volta dele, ou até, morrer. Eu vou fazer isso na minha vida, vou viver Cristo para sempre, todos os dias. De fato, a gente se converteu e a gente teve algumas experiências, até alguns que estavam com a gente, tipo, como eu queria que isso acontecesse em mim, mas não entenderam a dor que a gente também passou ali, no sofrimento de nascer de novo, sabe? De um dia você estar lá, outro dia você ter um encontro com Cristo e você ter que renunciar a todas as coisas. Não temos, isso foi prazeroso, pela paz que te dá, enfim, daquele mundo de opressão, aquele mundo sobrecarregado. Cristo tirou toda a nossa culpa, né? E a maior alegria, a maior experiência que eu posso dividir com vocês hoje é Cristo tomando sobre ele a nossa culpa, sabe? E foi isso que aconteceu. Cristo tomou sobre ele a nossa culpa e começou a nos abençoar, nos conduzindo como um bom pastor que ele é. Um dia ele tocou nosso coração
para ir numa igreja. Eu falei assim, poxa, eu queria ir numa igreja que ninguém me conhecesse. E eles falaram, tem aquela lá no final do Vermelho. A gente morava em Ingleses, a gente, não, vamos lá. E a gente foi lá e até hoje a gente serve a Deus lá. A gente aceitou Jesus lá também. Foi até um pouco difícil aceitar Jesus, porque tipo, nós já temos Jesus, né? A gente confessou, depois a gente foi aprendendo, a gente confessou Jesus lá, se batizamos lá e fomos levantados a primeira a segundo líder, né? Depois a líder de jovens, e hoje a gente até hoje serve a Deus lá com o nosso rebanho de jovens abençoado. Um beijo pra vocês, né? E eu quero dizer que eu amo muito servir a Deus, eu amo muito, sou grato, não tenho como realmente agradecer tudo que Deus tem feito, né? Então eu me coloco porque eu lembro que eu era escravo do diabo e hoje eu sou servo de um Deus que me abençoa. Antes o meu salário ia ser a morte, hoje o meu salário é a vida eterna. Então eu vivo nessa certeza, a gente vive assim, espero que possa edificar a sua vida. E a gente fica muito feliz de poder dividir um pouco o nosso testemunho. Eu principalmente sou muito tímido a questão de câmera, mas a gente está aqui para a honra e glória do Senhor, que o nome dele seja exaltado, que essa é a nossa intenção. Amém? Amém. Então que você seja, enfim, edificado, que você compartilhe esse testemunho com alguém que você sentir no coração, né? Que você também, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal e já divulgando, né? Que dia 1 de agosto vai ter uma grande live da Alma de Flores Vermelho, né? Nós temos como convidada para pregar a pastora Camila Barros e o cantor Pedro Henrique. Os dois do Rio de Janeiro, vai ser uma bênção. Uma bênção para a glória de Deus. Se inscreva no nosso canal, que em breve terão outros vídeos aqui e eu creio que você vai ser sim edificado com esse grupo que é uma bênção de Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Fique com Deus. Tchau.